Olá a todos, bem-vindos a esta nova rubrica do meu canal, que se vai chamar 15 minutos de tarot, mas claro, eu com a minha lua em gêmeos, no final deste vídeo se calhar esta rubrica já tem um nome diferente, é bem possível. Gostava só de deixar um pequeno alerta. Não quero com isto fomentar uma aprendizagem rápida, eu não acredito em aprendizagens rápidas de absolutamente nada, mas estamos no meio online, que é um meio, assim, meio fogo-fato, não é? E que os vídeos, que se forem curtos, bem condensados e bem dirigidos, podem trazer uma grande quantidade de informação para que a pessoa fique curiosa e vá estudar mais, porque o tarot é o estudo de uma vida ou de várias vidas, se assim quisermos acreditar. Este primeiro vídeo sobre a história e a origem do tarot, a verdade é que ninguém sabe de onde é que vai, existem várias teorias. Eu vou contar a teoria, que para mim não é uma teoria, é uma história muito bonita e que mistura alguns factos históricos, metade mitologia, metade facto histórico, como se quer, com o lirismo que eu aprecio, que é aquilo que eu ensino aos meus alunos, do que é uma causa, uma origem provável do tarot. Mas existem várias teorias. A primeira teoria que eu vou já aqui descartar é que o tarot veio da China, do Oriente. Não veio. O que veio da China é o I Ching, que não é um tarot, é um oráculo. Normalmente os oráculos temos ou só imagens visuais, ou imagens visuais com uma frase ou com um texto, e depois ainda tem um livrinho de instruções. Ok? Ponto número 1. Qual é a diferença entre um oráculo e um tarot? Então, o tarot tem um número fixo de cartas, de grande e de pequena arcana, e de estrutura de cartas. Temos as cartas de cor, temos as cartas que têm a numeração arábica, temos as cartas que têm a numeração romana, que são as grandes arcanas, e tudo isto é fixo, apesar de, depois, diversos autores terem as suas várias interpretações visuais e gráficas e simbólicas. Portanto, aqui temos 4 cartas de tarot diferentes. Mas a carta é a mesma. Carta número 0 do louco, que em alguns tarots vai ser a 22, ou seja, a que vem a seguir à 21 do mundo, porque esta carta depois é uma outra história, uma outra ala, tanto pode ser a primeira como a última. Aqui, numa notação mais tradicional, Rider-Waite. O Mystical é o meu preferido. Se conhecem o meu trabalho, eu uso sempre o Mystical, está bem velhinho. E o Vision Quest, que é muito interessante, muito sábio, muito sábio. Quem está ligado ao xamanismo, que é um baralho que eu recomendo. Então, acabei de vos mostrar 4 cartas de tarot da mesma lâmina do louco, mas com imagens e interpretações completamente diferentes. Aqui, por exemplo, a mesma figura do palhaço, do trickster, que é uma abordagem muito interessante para a carta do louco. Então, temos esta diferença em que os oráculos, há milhares de oráculos diversos, o oráculo das flores, o oráculo da lua, o oráculo dos cristais, o oráculo dos chakras, o oráculo das fadas, o oráculo das deusas. Eu gosto de ver aqui os oráculos que eu tenho, os oráculos das vidas passadas, os oráculos das ninfas, os oráculos das relações amorosas, os oráculos... Bom, infindável universo. O tarot tem uma estrutura que é fixa, que tem uma origem que é misteriosa. Uma das outras razões porque não faz sentido vir do Oriente é que as feições nos rostos e os simbolismos nas cartas são de longe, claramente ocidentais. Portanto, essa mais uma razão para não ser do Oriente. Depois, outra teoria, e que eu não descarto completamente, porque a minha teoria da origem do tarot compila 3 teorias em si. Portanto,
acho que é uma visão bastante generosa. Uma outra teoria é que o tarot foi inventado pelo povo cigano e que por eles foi difundido pelo mundo. Eu acho que eles entram na última parte do puzzle, mas não creio, mesmo que em termos culturais haja uma grande conexão com as cartas do tarot. Eu acho que o povo cigano é de facto um povo que se dedica às artes divinatórias, e aqui nós podemos dizer, é por necessidade ou é por questão cultural. Eu julgo que é válidas ambas as acepções, acho que é por uma questão cultural, de facto, que depois se pode, com as circunstâncias, por questões de necessidade, tornar-se de facto um ganha-pão. Então vamos voltar um bocadinho atrás. Existe uma história, uma teoria, de que o tarot vinha do Egito. Antes disso, existe uma outra teoria de que o tarot é de facto originário do povo Atlante, da Atlântida. Portanto, aqui já estamos a jogar um bocadinho também com o imaginário e com o misticismo, ou não, dependendo do ponto de vista. Então o tarot teria vindo do povo da civilização Atlante como um manual, uma ferramenta de autoconhecimento pessoal. Nós depois nas próximas aulas que eu fizer, vamos perceber o que é que eu quero dizer com isto. Em que a viagem da alma estava na grande arcana e na pequena arcana tínhamos o contexto em que esta viagem da alma se iria desenrolar. Depois, com a queda da civilização Atlante, os atlantes que conseguiram sobreviver estariam na origem da formação da civilização egípcia, ou haveria este artefacto que teria migrado de determinada maneira, e que, esta já inclui aqui, quem me conhece sabe que eu gosto muito de mitologia, em que o deus Tó, que é parte homem, parte animal, parte pássaro, Nubis, e que é também o deus que inventa a linguagem, o hieróglifo, e que é o guardador, the keeper, the guardian, da magia e do mistério, que é muito interessante, porque depois no hinduísmo a Kundalini, que também está ligado às vogais, também é criadora da língua sânscrita e sobretudo a guardiã das 4 vogais que o sânscrito tem. Também ela é uma espécie de guardiã aqui do submundo e da magia, e pronto, muito diferente dessa Kundalini inventada aqui no Ocidente pelo Yogi Bhajan. Também isso é outra coisa, não é um ensinamento tântrico, não vem do Tantra e é uma outra coisa. Vocês depois, se quiserem, sejam espertos e investiguem e procurem saber de facto de onde é que vem o termo Kundalini. O que é conhecimento ancestral e o que é conhecimento criado / inventado, e talvez com alguns propósitos mercantilistas. Isso depois é outra história. Então, adiante. Voltando ao Deus Tó. Este Deus Tó, para proteger a humanidade, isto porque era um tempo em que os deuses e os homens não estavam assim tão longe, não éramos invisíveis uns para os outros, decidiu criar estes cartões, estas lâminas, onde o conhecimento divino, o mistério da vida estaria condensado. Ou seja, tudo aquilo que existe na vida está aqui, tudo aquilo que importa está aqui. Se não está aqui é porque não existe. Basicamente é aquilo que se costuma dizer do livro da Bhagavad Gita, não é? Que é parte da escritura do Mahabharata, que é tudo aquilo que existe está neste diálogo entre Krishna e Arjuna. E se não está lá, bom, então é porque de facto não interessa. Tudo aquilo que interessa à evolução da condição humana está aqui. Ou também na Bhagavad Gita, que já agora aconselho vivamente a sua leitura ao longo da vida. Vai sendo sempre diferente. Mais, o que é que eu vos queria dizer mais? Então houve estas cartas,
Eu peço desculpa com a minha capacidade de síntese e de raciocínio linear com a minha lua em Gêmeos. É o que temos. Este deus Tó criou estas lâminas para proteger, não era bem proteger, era mais para permitir que a humanidade avançasse. Tal como, eu desculpem os paralelismos com o yoga, mas eu também sou professora de yoga, tal como Shiva criou o yoga a pedido de Parvati, a sua primeira esposa, para que a humanidade não estivesse tão permeável ao sofrimento, à ignorância, à ilusão. E Tó criou estas lâminas, mas cedo percebeu que a humanidade não estaria bem preparada para esta... Desculpa, eu gosto de estar a mexer nas cartas. Bem preparada para receber este conhecimento. Ou seja, que este conhecimento, como qualquer conhecimento, é poder. E que o poder é algo bastante escorregadio e que pode ser mal utilizado. E que esta possibilidade de escorregar está-me a faltar a palavra. Desculpem. Esta possibilidade de escorregar na armadilha do poder é, independentemente daquilo que podemos achar de nós próprios, uma possibilidade universal. Então, adiante, que já vamos em 11 minutos. Lá se vai o meu título dos 15 minutos de tarot. Ao perceber que a humanidade podia não estar preparada, o deus Tó mandou pegar nestas lâminas, colocá-las numa caixa de ouro, essa caixa de ouro colocá-la numa caixa de prata, essa caixa de prata colocá-la, já estão a ver onde é que isto vai dar, numa caixa de bronze, essa caixa de bronze colocá-la numa caixa de madeira e depois atirar esta caixa ao fundo do rio Nilo. E esperou ele um dia, quando a humanidade estivesse preparada para ver, para apreciar a valiosidade de uma velha caixa de madeira a apodrecer no fundo do rio, contivesse aquilo que contivesse, talvez a humanidade estivesse preparada para abrir sucessivamente uma e outra caixa. É claro que isto são metáforas, como nós bem podemos entender. Então depois reza a história que, finda a civilização egípcia, os judeus que dali fugiram encontraram depois nos vasos estas tais lâminas. Há teorias que dizem que encontraram todas as cartas. Ok? Há teorias que dizem que encontraram apenas as 22 de grande arcana. E que todas as outras de pequena arcana são influência dos jogos italianos que chamavam-se tarocchini, de jogar às cartas. Como nós temos de jogar às cartas os paus, os ouros, tal e qual como depois o tarot também tem esses elementos. E que não tinha qualquer caráter de desenvolvimento pessoal ou divinatório. Seja aquilo que for, estes judeus depois, ao observarem as cartas, começaram depois a tirar daqui conhecimento para a Cabala. A Cabala judaica e não a Cabala hermética, que é um fruto da Renascença italiana. A Cabala judaica pode ter origens no tarot. Claro que se formos a uma sinagoga dizer isto, nunca experimentei, mas não sei se acharão piada. Mas é um questionamento interessante e válido perceber aqui, porque de facto depois nós vemos no Rider-Waite, inclusive as cartas, no Rider-Waite tem, por exemplo, influências da Cabala. Por exemplo, a alta sacerdotisa aparece a pegar num livro que diz mesmo Tora. A Roda da Fortuna diz mesmo Tora. Mas isto são influências já de uma sociedade ocultista que se chamava Golden Dawn, a qual pertenceu o Rider-Waite, que criou este sistema de tarot e com interpretações muito próprias. Mas depois também vemos estas letras hebraicas que também foram colocadas
que não faz parte dos tarôs mais antigos, como o Visconti Sforza, ou, deixa-me ver este que eu nunca me lembro o nome de cor, o Minchiati, o Marselha. Esses já não têm esses elementos relacionados com a cultura judaica. Foram colocados posteriormente. O que também leva aqui a alguma polémica se de facto os judeus têm alguma coisa a ver com a origem do tarô, porque estes elementos da cultura judaica que foram inseridos são inseridos no século XIX. A primeira referência de tarôs vem do século XIV, em França e depois em Itália, portanto há aqui uma certa discrepância. Eu gosto de pensar que tem uma origem misteriosa na civilização Atlântida, com a qual tenho uma conexão forte, que depois terá sido herdada pela civilização egípcia, que os judeus podem de facto ou não, essa parte aí dou um bocadinho de barato, porque eu não sou historiadora nem arqueóloga e sei aquilo que eu leio e tenho o meu próprio pensamento crítico para poder ter a minha opinião sobre as várias coisas que leio e concordar com umas e não concordar com outras, certamente, como toda a gente que é estudioso, mas também sei os meus limites e sei que não sei o suficiente para poder dizer isto ou aquilo em relação à cultura judaica nesse sentido. Portanto, podem ou não podem ter participado nesta história e depois, de facto, os ciganos, o povo cigano pode ou também não pode ter participado nesta história no que diz respeito à disseminação pelo mundo como povo nómada e que levava consigo estas cartas e que as podia replicar e difundir este conhecimento pelos sítios por onde passavam. Isso é uma coisa também que pode ou não pode ter acontecido. Mas em relação à origem, para mim, é a civilização atlântida e a civilização egípcia. Pronto, e espero ter trazido, se calhar, alguma clareza, não, mas alguma magia à origem misteriosa destas incríveis cartas que tanto têm para contar. Cada vez que olhamos para uma carta, eu vejo sempre coisas diferentes. Este baralho tem bastantes anos, tem mais de 10 anos e eu cada vez que olho vejo um pormenor diferente, algo diferente que me chama a atenção, que eu acho que sei o que é ou que eu não sei o que é. É coisa maravilhosa, maravilhosa. Engraçada, a Imperatriz é a carta de touro, é a minha carta. Coincidência. Desengane-se quem acha que as cartas têm um significado estanque. Só um charlatão ou um tolo o diria. As cartas deixam-se ler de diferentes maneiras. Cada carta pode ter 10, 20 significados. Atenção que as cartas vieram sem livro de instruções. Todos nós podemos contribuir para a sua leitura. É claro que existe um sistema criado, um mais tradicional que é um bocadinho catastrófico e um mais moderno que é um bocadinho mais espiritual ou mais terapêutico, pelo menos é assim que eu leio, e que tem vários layers. O que conta é a nossa intuição. A nossa intuição é o nosso verdadeiro professor. A nossa capacidade mediúnica é a nossa guia. E todos nós somos médiums, todos nós temos intuição. Agora, pode haver pessoas que não desenvolvem por opção ou por circunstância de vida a sua mediunidade, e está tudo bem. E pode haver pessoas que não distinguem a intuição do medo ou que têm dificuldade em ouvir a sua intuição, e isso também está tudo bem, certamente fará parte do seu processo de crescimento. Ninguém é, com certeza, melhor do que ninguém. Lembrem sempre, a hierarquia é algo que foi criado pelo homem, eu diria inventado pelo homem, não é, nem nunca será uma criação divina. E pensem, sobretudo nestes tempos difíceis, o quão bem melhor nós estaríamos se não houvesse hierarquia no mundo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se sim, peço que cliquem no botão de gosto e que partilhem com os vossos amigos que também são interessados em tarot. Se quiserem saber mais sobre o meu curso de tarot online e o meu livro online, o meu e-book, cliquem no link da descrição deste vídeo. Até à próxima.
Namastê.